pessoal! Estudaremos o Plano Municipal PME de Paracambi. Estudaremos em partes, por se tratar de um conteúdo extenso, faremos exercícios ao longo dos vídeos para ajudar na fixação do conteúdo. Eu irei disponibilizar para a venda um simulado contendo questões autorais com gabarito comentado sobre essa temática e também sobre outras na forma de combos promocionais. Quando eles estiverem prontos, eu irei colocar os links na descrição do vídeo, beleza? Além disso, eu também irei disponibilizar um curso com os conteúdos comuns no formato de vídeo-aula que serão hospedadas na plataforma da Hotmart. Também quando esse curso estiver organizado, eu irei também colocar os links na descrição do vídeo. Então, para você acompanhar todos os lançamentos, tanto de vídeo quanto de material para venda, é fundamental que você se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso estudo, falando agora sobre a meta número 6, que fala sobre oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Ou seja, uma meta que ela fala sobre educação em tempo integral. Quando a gente fala em educação integral, a gente está falando em ampliar a jornada escolar em tempo integral. Isso inclui também fazer um atendimento com acompanhamento pedagógico, e um atendimento também que ele seja integral no sentido de atender toda a complexidade, todas as nuances daquele aluno, tá? Integral no sentido de não só atender na questão intelectual, na questão pedagógica, mas atender também em outras questões, tá? Então, ser um atendimento completo, é nesse sentido também. Então, a meta 6, que fala sobre educação em tempo integral, ela nos fala que tem que oferecer no mínimo 50% das escolas públicas atendendo de forma integral, pelo menos 25% dos alunos da educação básica. Então, que pelo menos 50% das escolas públicas ofereçam esse atendimento em tempo integral e que pelo menos seja direcionado a 25% dos alunos da educação básica, que nós sabemos que a educação básica inclui, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E aí, as estratégias se voltarão para essa meta de atendimento de jornada integral. Então, por exemplo, planejar e oferecer encontros dos monitores de educação em tempo integral, visando a discussão de uma postura pedagógica na aplicação de atividades oferecidas. Ou seja, promover encontros, reuniões dos monitores da educação em tempo integral. Mais uma estratégia: acompanhamento pedagógico a ser realizado por um profissional responsável da unidade escolar, tendo em vista o sucesso do planejamento da educação em tempo integral. Então, fazer um acompanhamento pedagógico nas unidades escolares, nas escolas, de modo a garantir o sucesso no planejamento da educação em tempo integral. Mais uma estratégia: atender com a educação em tempo integral as escolas de campo, considerando as peculiaridades locais e aproveitando todo o contexto rural a favor do programa, como os espaços e horta, campos para atividades diversificadas e criação de animais, favorecendo o conhecimento e a identidade campesina, tá? Então, mais uma vez, atender o quê? Atender a educação em tempo integral, mas aqui ele coloca direcionado às escolas de campo, e atender todas as especificidades das escolas de campo. Vamos para a meta número 7, que fala em fomentar a qualidade de educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as médias municipais para o IDEB. Então, a meta 7, ela fala sobre as médias a serem alcançadas, serem aferidas por meio do IDEB, para você ter uma noção em relação à qualidade da educação nesse município, tá? Então, é você fomentar a qualidade com base na melhoria do fluxo escolar, tendo como base as referências obtidas por meio dessas médias municipais para o IDEB. E aí nós temos aqui essa tabela que nos traz o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos anos de 2015 a 2021. 2015, 2017, 2019 e 2021. Para os anos iniciais e para os anos finais e também para o ensino médio. Os anos iniciais e finais do ensino fundamental e para o ensino médio. E aí, por exemplo, em 2021, nós temos como IDEB, como média a ser alcançada, nos anos iniciais do ensino fundamental, 6,2. No ensino fundamental dos anos finais, 5,5, isso em 2021. E o ensino médio, 5,2. Então, em 2021, nós temos as seguintes médias a ser que já foi. Isso já foi, gente? Porque a gente está estudando aqui algo que já aconteceu, mas que está sendo cobrado para o concurso de vocês. Então, nós temos aqui as seguintes médias em relação ao IDEB em 2021, que é o ano mais recente que nós temos nessa tabela.
anos iniciais de 6,2, anos finais 5,5 e ensino médio 5,2. Isso às vezes é cobrado em prova, tá? Então fiquem atentos em relação a esses números, vale a pena decorar, tá? Porque eu já vi isso caindo em prova. E aqui ele coloca também as médias nacionais, tá? As médias nacionais, aí nós temos em 2021 5,7, os anos iniciais do ensino fundamental. Nós temos 5,5 nos anos finais e 5,2 no ensino médio. E as estratégias devem se voltar a essa questão da qualidade do ensino por meio das metas a serem atingidas pelo IDEB, tá? Então, por exemplo, uma das estratégias é formalizar e executar os planos de ações articuladas, dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e as estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, a formação de professores e profissionais de serviços e apoio escolar, do desenvolvimento de recursos pedagógicos e a melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar. Então aqui é uma estratégia que fala sobre a questão dos planos de ação. Os planos de ação são planos que são desenvolvidos, são executados pelas escolas para você conseguir cumprir com essas metas que estão estabelecidas em relação à qualidade desse ensino, estabelecidas pela educação básica. Então você cria ali planos de ação para você de fato conseguir acompanhar e concluir essas metas e atingir essas médias. Uma outra estratégia, por exemplo, é monitorar a prestação de assistência técnica financeira liberada pelo MEC, priorizando as escolas com IDEB abaixo da média nacional. Então, falou em IDEB, você tem que pensar nessa meta número 7, tá? A meta número 7 que fala do IDEB, que fala das médias. Então, por exemplo, uma estratégia é você monitorar, né, essas médias e prestar uma assistência técnica financeira maior, priorizar aquelas escolas que estão abaixo da média, porque elas estão com deficiências ali gritantes, né? Elas não conseguiram atingir as médias, elas estão precisando com mais urgência dessa ajuda, dessa assistência técnica financeira. Uma outra estratégia seria orientar e monitorar as unidades escolares para que elas atinjam as metas do IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média municipal, garantindo equidade de aprendizagem até o último ano de vigência deste PME. Faz muito sentido essa estratégia também, né? Você orientar as escolas para que elas consigam, de fato, atingir essas metas. Você acompanhar, orientar, né? Monitorar, para diminuir essa discrepância, essa diferença entre as escolas com os menores índices e a média municipal, para que não tenha essa desigualdade toda. Vamos para a meta número 8, que fala sobre levar a escolaridade média da população de 15 anos ou mais, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo ao longo da vigência deste plano, para a população de campo da região de menor escolaridade do município e igualar a escolaridade média entre negros, não negros e indígenas declarados à Fundação e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE. Então a meta número 8 fala sobre aumentar a escolaridade média da população de 15 anos ou mais, tá? Ou seja, você fazer um resgate dessa população para você inseri-los novamente na educação, nas escolas, para aumentar a escolaridade média dessa população. De modo que eles tenham pelo menos 12 anos de estudo, que eles alcancem pelo menos 12 anos de estudo ao longo da vigência deste plano. Isso se volta a quais grupos, a quais populações? As populações de campo, aqueles que possuem aquelas de região de menor escolaridade do município e também pensando aqui em igualar a escolaridade média entre negros e não negros e indígenas. Por quê? Aqui foi pensado nesses grupos, porque são grupos que eles foram negligenciados por muito tempo e ainda são em alguns aspectos. Então, por exemplo, a população indígena, né, os povos indígenas, a população de campo, eles não têm... Para você chegar numa escola, uma população de campo, aqueles alunos da população de campo, eles têm muita dificuldade para poder chegar na escola, acessar uma escola. A escola às vezes é muito distante da sua residência, não tem aqui aquele sistema de vias, uma rodovia, por exemplo, não é de fácil acesso como é numa via urbana, tá? Então, a ideia aqui é você incluir esses grupos que foram marginalizados, que foram deixados para trás por muito tempo, né? E aí a ideia é você elevar a escolaridade média dessa população, né, de 15 anos ou mais, para que eles tenham pelo menos 12 anos de estudo, mas se voltando para esses grupos específicos, a população de campo, daquela região de menor escolaridade do município, e também pensando em igualar a escolaridade média entre negros, não negros e indígenas, tá? Bom, e as estratégias se voltarão para essa meta,
né? Então você vai pensar aqui buscar sempre estratégias condizentes, por exemplo, promover uma busca ativa de jovens fora da escola, pertencentes aos segmentos populacionais considerados em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude, faz muito sentido. Para que você consiga chegar nessas pessoas, nesses grupos, você tem que buscá-los, tem que fazer uma busca ativa desses jovens que estão fora da escola. Também acompanhar, monitorar o acesso à escola desses segmentos populacionais, identificando os motivos da ausência e baixa frequência para a solução de problemas de frequência e evasão, né? Então, controlar se de fato esses alunos eles estão frequentando a escola, né? Para evitar evasão, para evitar desistência, entre outras estratégias, tá? Eu estou mencionando algumas, mas existem várias estratégias. Temos também a meta número 9, que fala em elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 96%, até 2020 e até o final de vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. É uma meta que também fala sobre alfabetização, mas ela se volta aqui a uma população específica. Não é que nem a meta número 5, que falava de alfabetizar até o 3º ano, né? No máximo até o 3º ano. É diferente. Aqui ela fala em elevar a taxa de alfabetização de uma população que ela não foi alfabetizada no tempo que deveria ser. Ela não foi alfabetizada, deveria ter sido lá na época que foi até o 3º ano, não foi, tá? Teve evasão, teve desistência, enfim. E então a ideia é elevar a taxa de alfabetização dessa população com 15 anos ou mais, tá? E elevar para qual percentual? Para 96% até 2020. Essas datas todas já passaram, tá? Lembrando que a gente está estudando um documento antigo, porém que está sendo cobrado para a prova de vocês. E até o final de vigência desse PME, erradicar o analfabetismo absoluto, eliminar o analfabetismo absoluto. O analfabetismo absoluto é aquele que vocês estão mais acostumados a ouvir, aquela total incapacidade em relação à leitura e escrita, é aquele analfabetismo completo, e não diferente do analfabetismo funcional, que a pessoa ela até consegue ler e escrever, mas ela tem dificuldade na interpretação, por exemplo, ela não tem ali aquele entendimento em relação aos contextos, ela tem dificuldade de fazer correlações. Então, no analfabetismo funcional, ela até consegue ler e escrever, mas faltam ali habilidades para ela compreender melhor, utilizar melhor a leitura, melhor a escrita, de forma mais contextualizada, que ela consiga interpretar melhor. Então, a ideia da meta número 9 é você conseguir eliminar o analfabetismo absoluto, que é aquele que a pessoa não sabe ler e escrever 100%, e você reduzir em 50% o analfabetismo funcional, tá? E você elevar a taxa de alfabetização para a população de 15 anos ou mais, para 96%. Esses números são importantes, tá? Então, a elevação da alfabetização para a população de 15 anos ou mais para 96%. E aí as estratégias, né, que se voltarão para a meta 9 tem que ter relação com a questão da alfabetização para esse grupo, com a questão do analfabetismo e tudo mais, tá? Então tem que buscar correlação aqui. Lembrando que esse público de 15 anos ou mais que está sendo alfabetizado é o grupo da EJA. Se enquadra na modalidade EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Então, as estratégias elas se voltarão para a EJA. Então, por exemplo, uma estratégia seria estreitar o contato com as famílias dos alunos das escolas públicas do ensino fundamental, a fim de atrair aqueles que são analfabetos ou possuem baixa escolaridade para que eles participem dos programas da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então, nesse caso aqui, seria você criar uma aproximação com os familiares dos alunos para você conseguir rastrear ali quem são os pais, né, os familiares que têm ali algum tipo de analfabetismo, para você conseguir puxar essas pessoas para que elas consigam fazer a EJA. Uma outra estratégia, expandir as matrículas de educação de jovens e adultos, de forma a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores e educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador. Então, você expandir as matrículas da EJA, né? A gente está falando aqui de você conseguir aumentar a alfabetização desse público de 15 anos ou mais, ou seja, o público da EJA. Então, você expande as matrículas da EJA. E você articula com a formação inicial e continuada dos trabalhadores e articula com a educação profissional, que tem muita relação, porque essa galera da EJA é uma galera que trabalha, eles são adultos, né? Então, você articula com a educação profissional para que eles se sintam motivados também para poder voltar a estudar. E vamos falar da meta número 10, que fala em oferecer no mínimo 15% das matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio, na forma integrada ou subsequente à educação profissional durante a vigência deste plano. Então, a meta 10, ela fala sobre você oferecer
pelo menos 15% das matrículas da EJA, que é uma modalidade da educação básica, nos ensinos fundamental e médio, de forma integrada ou subsequente à educação profissional. Então, você fazer com que esses alunos da EJA, que são pessoas que não terminaram a escola no tempo recomendado, na idade recomendada, mas que desejam voltar, que desejam concluir os seus estudos, ainda que fora da idade recomendada, que esses alunos eles consigam fazer a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, de forma integrada ou subsequente à educação profissional. Isso é muito interessante, né? Porque você mantém ali programas com a educação profissional e estimula que esses alunos concluam a educação na forma da EJA e muitos até mesmo já sejam inseridos no mercado de trabalho. Então a ideia é oferecer no mínimo 15% de matrículas da EJA integrados ou subsequentes à educação profissional, isso para os ensinos, o ensino fundamental e médio. Então teremos estratégias que se voltem para isso, por exemplo, fomentar a integração da EJA com a educação profissional em cursos planejados, de acordo com as características e especificidades do público da EJA, incluindo a educação à distância. Então você integrar a EJA com a educação profissional por meio de cursos. E cursos esses que também estejam enquadrados na modalidade de distância, porque muitos têm dificuldade também de se deslocar, né? Então, a modalidade de distância acaba sendo mais flexível para essas pessoas. Uma outra estratégia, fazer a diversificação curricular do ensino médio para jovens e adultos, preparando-os para o mundo do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, numa unidade escolar com plena infraestrutura. Então, pensar aqui em preparar esse aluno da EJA para que ele seja inserido no mundo do trabalho. Vamos fazer uma questão de concurso público que eu adaptei para o concurso de vocês. Vale dizer também sobre os nossos simulados com gabarito comentado, tá? Que ajuda demais, vocês estudam aqui a parte teórica e vocês exercitam através desses simulados. Os links estarão presentes na descrição desse vídeo e também os cursos com videoaula organizados na plataforma da Hotmart, com os conteúdos comuns para o concurso de Paracambi, tá? Que também estarão disponíveis na descrição desse vídeo, os links. Vocês também podem ter acesso a esses links no Instagram do canal, @Ensino em Ação, beleza? Então, vamos à questão. Em relação à qualidade da educação básica, o Plano Municipal de Educação, PME de Paracambi, estabelece como meta 7. Então, estamos falando aqui da meta 7. Vamos lembrar rapidinho as nossas, a meta 6, 7, 8, 9, 10 que nós acabamos de ver? A meta 6 fala sobre educação em tempo integral. A meta 7 fala sobre o IDEB, sobre as médias do IDEB, que fala sobre a qualidade da educação. Então, a meta 7 fala sobre o IDEB. A meta 8 fala sobre elevar a escolaridade média da população de campo, de menor escolaridade, igualar a escolaridade média entre negros, não negros e indígenas. Então fala sobre elevar a escolaridade média da população de 15 anos ou mais, mas aqui trata de uma população específica, de um público específico, que são, né, a população de campo, da região de menor escolaridade, também igualar a média entre negros e não negros e indígenas. A meta 9 fala sobre a alfabetização, só que a alfabetização da população de 15 anos ou mais, e fala sobre também eliminar, erradicar o analfabetismo absoluto e também reduzir o analfabetismo funcional em 50%. E a meta 10, que foi a última que nós vimos, fala sobre oferecer, né, matrículas na EJA, tá? De forma integrada à educação profissional. Então, EJA integrada à educação profissional. E a questão, ela quer saber sobre a meta 7, que nós acabamos de ver, que fala sobre o IDEB, né? Fala sobre as médias. E aí, letra A, oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica? Não, essa meta é a meta número 6, lembra? É a meta número 6, foi a primeira meta que nós estudamos nesse vídeo, a meta número 6, não é a meta número 7. Letra B, universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência deste PME. Ensino fundamental é a segunda etapa, né? A segunda etapa da educação básica, portanto, é a segunda meta. A primeira é a educação infantil e a segunda é o ensino fundamental, beleza, gente? Então não, tá? A letra B fala sobre a meta que trata sobre o ensino fundamental, tá errado. Letra C, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria no fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias municipais para o IDEB 2021, 6,2 nos anos iniciais do ensino fundamental, 5,5 nos anos finais do ensino fundamental e 5,2 no ensino médio.
É isso mesmo, né? A gente viu que a meta 7 fala sobre o IDEB, traz essas médias a serem alcançadas, né? Traz, no caso aqui de 2021, que é a mais recente que nós temos, os anos iniciais do ensino fundamental é 6,2, os anos finais 5,5, 5,5 e ensino médio 5,2, tá? Tá correta, a letra C é a meta 7 e é a resposta. E letra D fala sobre formar em nível de pós-graduação 50% dos professores de educação básica até o último ano de vigência deste PME e garantir a todos os profissionais de educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. A gente não viu nenhuma meta ainda sobre pós-graduação, nós vamos estudar ainda metas sobre pós-graduação, tá? A gente não estudou ainda, portanto a D não se trata da meta número 7, de fato a letra C é a resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Aqui no canal tem uma playlist sobre história e geografia do município de Paracambi. Tem playlist de português da Banquiban, né, com simulados dessa banca. Também tem playlist de fundamentos de educação com simulados sobre educação também dessa banca. Tem playlist de legislação educacional, legislação ambiental. Então maratone bastante para o seu concurso. É isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.